3 das sanções administrativas. Artigo 82. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Parágrafo 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta lei. Parágrafo 2º. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado. Parágrafo 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Inciso 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 anos. Parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2º. As sanções previstas nos incisos 1º e 3º do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2º, devendo a defesa prévia do interessado no respectivo processo ser apresentada no prazo de 10 dias úteis. Artigo 84. As sanções previstas nos incisos 3º do artigo 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, inciso 1, tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. Inciso 2, tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. Inciso 3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. Capítulo 3. Da fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Artigo 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. Parágrafo 1º. Para a realização de atividade fiscalizatória de que trata o caput, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da Lei 12.527. Parágrafo 2º. O grau de confidencialidade atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o órgão de controle
com o qual foi compartilhada a informação sigilosa, corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os atos de fiscalização e controle dispostos neste capítulo aplicar-se-ão também às empresas públicas e às sociedades de economia mista de caráter e constituição transnacional, no que se refere aos atos de gestão e aplicação do capital nacional, independentemente de estarem incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos. Artigo 86. As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas às licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle componentes. Parágrafo 1º. As demonstrações contábeis auditadas da empresa pública e da sociedade de economia mista serão disponibilizadas no sítio eletrônico da empresa ou da sociedade na internet, inclusive em formato eletrônico editável. Parágrafo 2º. As atas e demais expedientes oriundos de reuniões ordinárias ou extraordinárias dos conselhos de administração ou fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, inclusive gravações e filmagens, quando houver, deverão ser disponibilizados para os órgãos de controle sempre que solicitados, no âmbito dos trabalhos de auditoria. Parágrafo 3º. O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no parágrafo 2º será restrito e individualizado. Parágrafo 4º. As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim identificados, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à empresa pública ou à sociedade de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida. Parágrafo 5. Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão estabelecidos em regulamento. Artigo 87. O controle de despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelos órgãos do Sistema de Controle Interno e pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução nos termos da Constituição. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto neste artigo. Parágrafo 3º. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno poderão solicitar para exame a qualquer tempo documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se os jurisdicionados à adoção das medidas corretivas pertinentes, que em função desse exame lhes forem determinadas. Artigo 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista
deverão disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa, mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 meses na divulgação das informações. Parágrafo 1º. A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá a proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle interno e do Tribunal de Contas, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do servidor, que der causa à eventual divulgação dessas informações. Artigo 89. O exercício da supervisão, por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente à sua natureza, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável. Artigo 90. As ações e deliberações do órgão ou ente de controle não podem implicar interferência na gestão das empresas públicas e das sociedades de economia mista, a eles submetidas, nem ingerência no exercício de suas competências ou na definição de políticas públicas. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista, constituídas anteriormente à vigência desta lei, deverão, no prazo de 24 meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A sociedade de economia mista que tiver capital fechado na data de entrada em vigor desta lei poderá, observado o prazo estabelecido no caput, ser transformada em empresa pública, mediante resgate pela empresa da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado em Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput. Artigo 92. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins manterá banco de dados público e gratuito, disponível na internet, contendo a relação de todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo único. É a União proibida de realizar transferência voluntária de recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios, que não fornecerem ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins as informações relativas às empresas públicas e às sociedades de economia mista a eles vinculadas. Artigo 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% da receita operacional bruta do exercício anterior. Parágrafo 1º. O limite disposto no caput poderá ser ampliado até o limite de 2% da receita bruta do exercício anterior, por proposta da diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista, justificada com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração. Parágrafo 2º. É vedado à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, em ato de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3
últimos anos que antecedem o pleito, ou no último ano imediatamente anterior à eleição. Artigo 94. Aplicam-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias as sanções previstas na Lei nº 2.846, salvo as previstas nos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 19 da referida lei. Artigo 95. A estratégia de longo prazo prevista no artigo 23 deverá ser aprovada em até 180 dias da data de publicação da presente lei. Artigo 96. Revogam-se, inciso 1, o parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 3.890-A, com redação dada pelo artigo 19 da Lei 11.943, inciso 2, os artigos 67 e 68 da Lei 9.478, artigo 97. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.